Pode falar, pai. Está começando já. Olá, boa noite, então, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje, então, nós vamos iniciar o trabalho com o Severo aqui, nosso trabalhador da casa, que tem um convidado especial, mais que especial, né, Severo? Com certeza, com certeza. Para essa transmissão. Então, eu vou deixar vocês, então, para iniciar o trabalho. Agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. O tema hoje é obsessão, né? Então, uma boa noite e um bom trabalho. Obrigado. Bem, pessoal, prazer imenso estar mais uma vez com vocês, procurando divulgar, né, mais um tema importante da doutrina espírita. Dizer inicialmente que para mim é uma grande satisfação, né, estar com meu filho, né, aqui dividindo esse tema, né, o meu filho nessa oportunidade, nessa encarnação, né, mas com certeza também meu amigo e meu irmão, né. Irmão continuará sempre, né, porque dependendo da reencarnação, cada um vem numa posição. Sempre irmão. E a posição que vai definir o grau de parentesco ou amizade, aí é uma outra situação. Então, é uma satisfação imensa estar com ele aqui, né, nesse trabalho importante. Me permitam fazer a prece de abertura, depois eu dar sequência a este tema. Então, convido a todos os irmãos para elevarem o pensamento firmemente Deus em Jesus, né? Estamos aqui, Senhor, todos, cada um no seu lar, no local de trabalho, enfim, cada um sintonizado ao Senhor, com a vontade imensa de ouvir algo sobre seus ensinamentos, e temos a certeza que a equipe espiritual do Instituto Espírita Dias da Cruz está conosco, nos protegendo, e tomará todas as providências para que esse trabalho transcorra com tranquilidade e todos nós, onde estivermos, né, possamos aproveitar bem esse momento. Na certeza, então, desse encontro que teremos, esse bom encontro que teremos na noite de hoje, então nós damos por aberto o nosso trabalho. Bem, tema de hoje, senhores e queridas irmãs, obsessão. Julgamos importante apresentar esse tema, porque todos nós, em dado momento da nossa vida, nós, por algum descuido, com perdão do termo, alguma vacilada, né, nós acabamos, por alguma invigilância, acabamos passando, então, por contratempos, perturbações, situações que irão nos causar um grande desconforto, uma dor de cabeça imensa, como diz o termo popular, e que poderá nos desarmonizar, causa um transtorno, que dará, com certeza, muito trabalho até nós nos reequilibrarmos. Então, esse trabalho visa conversar um pouco sobre a situação que nós somos expostos no dia a dia. Bom, um detalhe. Em razão do tempo que dispomos, será uma abordagem resumida, uma abordagem singela e resumida, mas que dará noção, né, para todos nós, para todos, do que é obsessão simples, que nós vamos falar, não vamos falar de fascinação, nem subjugação, nem possessão, não. Somente a obsessão simples. Como ela se instala e qual a terapêutica espírita para esses casos. Esse tema está na literatura espírita, né, bem divulgado em várias obras, na qual nós também fizemos consultas, né, especialmente, né, no livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, né, também no Evangelho, segundo o Espiritismo, na Gênese, Obras Póstumas, Livro dos Espíritos, né, e também de Alírio Cerqueira Filho, o livro chamado Obsessão Silenciosa. Nesse livro do Alírio Cerqueira Filho tem também várias abordagens, né, nas citações dele, de Manuel Filomeno de Miranda, na qual Divaldo, né, faz, né, psicografia. Vamos ao nosso tema, então. O que é obsessão, pessoal? O que é obsessão? Lá no Evangelho, capítulo 28, né, Preces e Radiações, item 81, né, define obsessão dizendo que é uma ação persistente que um espírito inferior exerce sobre um indivíduo.
apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais da vítima. Qual é a porta aberta para a obsessão? É a invigilância, pessoal. Invigilância. Através das nossas fraquezas morais, o obsessor ele consegue efetivar a sintonia para completar a ação que ele almeja. Ele fica te acompanhando, te observando, aguardando a oportunidade para efetivar a ação que ele tanto almeja. Então, somente existe obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar débitos do passado. Diante disso, pessoal, é de se perguntar quem é o obsessor? Isso é importante sabermos. Quem é o obsessor? Então, não é nenhum estranho para nós. Pelo contrário, é alguém que já privou da nossa convivência, já privou, quem sabe, da nossa intimidade e, por vezes, até com estreitos laços afetivos. O obsessor, queridos irmãos e irmãs, é aquele irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram-se. E certamente desequilibraram com a nossa participação. Porque ele desforrar-se do seu antigo algoz, ou quem sabe lá, do comparsa. Do comparsa. É um encontro, então, entre o credor e o devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências, seus conflitos, né? Pelo caminho do quê? Do perdão e do amor. Do perdão e do amor. Então, não é de graça, meus queridos. Não é de graça. Ele desencarnou, mas continua com os mesmos sentimentos de ódio, de rancor. Está muito ferido ainda. Ele não conseguiu e não consegue, até o momento, perdoar aquele que lhe fez mal. Aquele que lhe fez mal. Aquele que lhe prejudicou. Segundo o seu entendimento, é claro. Então, de novo, voltando. Obsessão. Cobrança que bate à porta da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, que se sente ferido, justiçado, que se sentiu ferido, e do outro lado, o devedor. O devedor. De novo, lembrando que a invigilância, porta aberta para as obsessões, e a invigilância temos muitas, e elas que são a porta aberta, elas que darão oportunidade, através dela, de esse irmão conseguir efetivar a sua vingança. Vejamos alguns estados emocionais que nem sempre conseguimos perceber que representam invigilância em nossa vida. Muita revolta, muita queixa, sempre reclamando, muito ódio. Aquele que está sempre com ideias negativas de qualquer espécie, né? De qualquer espécie. Aquele que se irrita facilmente, que se descontrola também com muita facilidade, que não tem paciência. Aquele que está sempre armando alguma coisa, sempre com maldade na cabeça. Pessoal. Regramentos também, regramentos sexuais,
uso abusivo, vícios, o álcool, tóxicos, enfim, isso tudo é a porta aberta, né, para a efetivação de uma ação, de uma obsessão. Irmã Sheila, a benfeitora Sheila, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, também João Nunes Maia, ela também tem se manifestado através desse irmão, mas a irmã Sheila, ela diz o seguinte: toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito da nossa mente, a lei divina estará presente recomendando prudência para nós pararmos com isso, dizendo também que nós devemos nos socorrer na prece ou na luz do discernimento. Então, nós temos que nos controlar, pessoal. É muita irritação. É muita brabeza, pessoal. Em outras palavras, só para descontrair respeitosamente um pouco, nós ainda complicamos muito. Não facilitamos nada. Importante ressaltar que 1 minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência, não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada. Não é isso. Não é isso. Mas poderá ser, sim, a ocasião utilizada pelo obsessor como ensejo para ele realizar a ação, né, para insuflar a ação que ele tanto aguarda na vítima, né? Então, ele usa nossas ideias perturbadas, né, para chegar até nós com facilidade e conseguir, né, realizar o seu intento. Recomenda-se, então, que qualquer energia fixa, negativa, que nos perturbe, é sinal de alarme. De novo, às vezes do nada está fazendo uma atividade, vem na cabeça, mas o fulano de tal me fez aquilo. Ele vai ver. Não vou deixar assim, não. Está pensando que está falando com quem? Isso não é bom, pessoal. Olha a sintonia, olha com que estamos mexendo, que energia estamos mexendo. Isso é a porta aberta, pessoal, para a ação desses irmãos que querem se aproximar de nós e perturbar. Então, pessoal, vamos lembrar do sábio ditado, né, do sábio ensinamento do Mestre Jesus, que diz assim, abre aspas, estarei de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Isso está lá em Mateus, está em Marcos também, né, essa citação de Jesus. Voltando, o que predispõe à obsessão? Diz lá na questão 252 do Livro dos Médiuns, uma resposta meio longa, mas lá pelo meio diz assim: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos inferiores. A ação dos espíritos obsessores. Então, muito cuidado. As imperfeições morais, meus queridos, são, entre tantas coisas, o quê? A maldade, a inveja. Resumo, a ausência de amor. A ausência de amor. Por isso, né, que sabiamente a doutrina espírita fala da necessidade da reforma íntima. Da necessidade da reforma íntima, que nós vamos ver depois que o João vai falar um pouquinho para vocês, né, da cura da obsessão. Bem, feito essas devidas considerações sobre o que é obsessão, né, o que é obsessor, o que pode causar, vamos abordar resumidamente alguns tipos de obsessão. Digamos assim, as mais conhecidas. A de desencarnado para encarnado, é um tipo de
de obsessão. Quem sabe essas aí que nos levam, num primeiro momento, a procurar a casa espírita para nos harmonizar, nos reequilibrarmos, né? Melhorarmos. Talvez essa que leva muita gente a procurar o atendimento espiritual. Tem depois a obsessão de encarnado para encarnado. Também a de encarnado para desencarnado. De desencarnado para desencarnado. E talvez a pior delas, a auto-obsessão. Vamos ver, então, uma pincelada, perdão do termo, a obsessão de desencarnado para encarnado. É ação maléfica, está lá escrito, no livro de Sueli Caldas Schubert, ação maléfica de um espírito sobre um encarnado. Ele age nas sombras. O obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível. E também nem sempre pressentido pela vítima. E o interessante, na maioria das vezes, ele foi a vítima de ontem. Foi prejudicado, talvez sem intenção, talvez com intenção, e hoje ele quer o quê? Vingança. Ele continua com ódio. Ele não está conformado com o ocorrido. Ele se sentiu muito, como disse lá no início, prejudicado. E acrescento, ouço, acrescentar, se sentir até hoje injustiçado. Bom, dito isso, nessa obsessão existe uma situação que não inclui do passado, digamos assim, sinal da cobrança, do ódio existente. Existe uma situação em que o desencarnado é fortemente atraído pelo encarnado, sem nunca ter tido um vínculo com ele, vínculo anterior. Ele é atraído por determinadas vibrações semelhantes que o encarnado está, digamos assim, propiciando. O espírito passa a estar sempre junto do encarnado, com a finalidade de quê? De usufruir dos seus prazeres, das suas sensações, né? Sensações essas e prazeres que esse irmão, apesar de desencarnado, ainda gosta e que tem necessidade. E que o irmão que está encarnado lhe oferece em demasia, sem se dar conta. É o triste exemplo do alcoólatra, do usuário de drogas, na qual o obsessor, inclusive, meus irmãos, não estou inventando, está escrito, e muitos sabem, chega a protegê-lo para continuar o quê? Usufruindo dos seus prazeres, daquela sensação que lhe faz bem. Joana de Ângeles, no livro Alerta, psicografado por Divaldo, tem a seguinte mensagem lá, abre aspas. Muitos partem da terra fortemente imantados aos seus vícios e retornam ávidos, sedentos, ansiosos, tentando continuar o infeliz programa ora interrompido. Então, ele utiliza-se de você, do encarnado, para curtir ainda aquela sensação dos seus vícios interrompidos, causando com isso rudes obsessões espirituais desse irmão encarnado. Está lá no livro Alerta, né? Da irmã, da benfeitora Joana de Ângeles. Então, vejam bem, o estado, quando ela diz rudes obsessões, né, aquele estado deplorável, né, pessoal, que fica esse irmão, né, muitas vezes. Né? Então, cuidado. Se você bebe, ele está curtindo com você isso. Ele está tendo aquela mesma sensação. Se você usa drogas, cuidado com isso. Ele também está sentindo, está entrando em êxtase, está viajando junto. Perdão do termo.
Eles querem a sua companhia para curtir seus prazeres, sentir também aquela sensação dos seus vícios, né? Que causa, aquela sensação que causa em você, ele está sentindo junto. Então, é uma situação que nem a irmã, que a benfeitora Joana diz, né? Aquele estado deplorável, né? Que fica este irmão oferecendo tudo isso, e sendo, inclusive, protegido por esse irmão. Então, muito cuidado. Outra situação que devemos ter cuidado dessa obsessão de desencarnado para encarnado. Então, é delicado, porque cada um faz o seu luto, mudando de assunto, mas já nesse mesmo tema, cada um tem a sua sensibilidade, né, tem o seu jeito, tem o seu sentimento, e faz, quando perde um ente querido, né, curte tem a sua tristeza, né, lamenta a sua perda de determinada maneira. Né? Então, espíritos tristes também procuram se vincular a quem está passando por grandes tristezas. Então, muito cuidado com tristezas, com longos períodos de tristeza, semanas, meses, que com certeza irá nos levar à depressão, né? A sérias perturbações emocionais, desequilíbrios de saúde, né? Vai acarretar uma desordem, esse período extenso de tristeza, uma desordem emocional, espiritual e física muito grande, e com certeza se transformando numa gravíssima depressão. Então, atenção, se você anda muito triste, cuidado, procure o quanto antes o atendimento médico, de repente você tem que tomar remédio, a terapia, e com certeza, sem abrir mão, o atendimento espiritual no templo de sua fé. Muito importante isso, pessoal. Outra obsessão, meus queridos. Mudando, então, né, foi resumidamente. Outra obsessão, de encarnado para encarnado. São pessoas que ficam obsidiando-se, né? E isso existe num número muito grande entre nós. Nessa obsessão, a imprensa nos mantém atualizado, lamentavelmente, né? São o quê? São os atos de violência que são divulgados, né? Atos de manifestação, né? De um amor egoísta, muitas vezes, né? Em que é aquele que torna-se demasiadamente sufocante, que tolhe a liberdade do outro, esse amor egoísta. Né? Exemplo, aquele marido extremamente ciumento que limita a liberdade da sua esposa. Obsessão de encarnada para desencarnada. Entre tantas coisas que se pode falar, estamos fazendo essa abordagem. Né? Ele quer manter a esposa sob o seu jugo, né? O jugo da sua vontade. Ou também, para equilibrar, né, meus queridos? Falei do esposo. A mulher, né? A mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o a seus caprichos. Outra situação, na mesma família, muitas vezes, antigos desafetos, velhos companheiros, né? Numa outra caminhada, na qual estavam juntos, não fazendo algo legal, tá? Meio atrapalhado. Vamos dizer assim, comparsas, nefandos, que hoje foram convocados pela justiça divina para o reajustamento. Família. Eles fraquejam muitas vezes. Geralmente, eles deixam-se levar pelas antipatias e aversões recíprocas. Então, bem poucos conseguem superar essa animosidade que se criou lá numa outra vida, numa outra caminhada, algo não deu certo. E perdem tempo, né? Família, espíritos que se reúnem para reajustamento. Que bom que nós não lembramos, né? Então, aquilo tudo está no porão do inconsciente, vamos assim dizer, espiritual, vamos assim dizer, com perdão do termo. Então, é por isso que existem muitas rixas familiares, que muitos não suportam, não podem se enxergar.
e agora unidos pelos os laços da consanguinidade, continuam ainda imantados por aqueles atos, aquelas paixões e rixas do passado, e ficam ali emitindo vibrações inferiores e obsidiando-se mutuamente. Ah, tem uma, pessoal, que parece que não existe, mas existe. De encarnado, uma obsessão de encarnado para desencarnado. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode ser difícil, mas é muito mais rara do que podemos imaginar, né? De novo, uma pincelada, aquele irmão que partiu, que desencarnou, fica lá curtindo aquele luto, demorando, e está muito apegado, e esse irmão, muito preso ainda àquele que partiu, e esse irmão não consegue, ainda fica ali sentindo essas vibrações, e ele fica extremamente perturbado em sofrimento. Ele fica em sofrimento. Não consegue aproveitar, relaxar, se beneficiar dos esclarecimentos que a espiritualidade vai lhe oferecer, né? Então, ele fica em sofrimento ainda, porque esse irmão, lamentavelmente, né, encarnado para desencarnado, fica ali com essa sensação, né? Isso existe muito. Uma outra questão, pessoal, é o sentimento que domina o encarnado. O desencarnado partiu, ele continua com ódio, com rancor, com raiva ainda, não era bem tratado, não tinha uma boa relação, e ele fica ali com aquela coisa pesada ainda, né? Isso aí chega um ponto que também perturba o irmão desencarnado, porque daqui a pouco ele precisa se esclarecer, ele vai sentir, vai ficar até, o que eu fiz, aquela coisa toda, né, pessoal? E o outro ali preso, só emitindo vibrações negativas para quem partiu. Uma outra muito comum, meus queridos, eu me dei conta nos demos conta quando estávamos preparando isso aqui, é a decepção de herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinados pelo desencarnado. Muitos encarnados se sentem frustrados na hora que vão ver lá o inventário. Dizem, eu não acredito, eu me anulei, me dediquei tanto. O outro não fazia nada, sempre distante, nunca se envolveu com nada, e está levando a maior fatia. Desculpe o termo que eu estou usando, mas é bem assim, pessoal. Não é só em novela. Enfim, isso acontece. Então, ele fica revoltado, ele tem mais esse esgranido, perdão do termo, tem mais é que sofrer, que está lá com dor, para curtir essa injustiça que ele fez. Vejam só, isso acontece lamentavelmente, né? Então fica lá emitindo pensamentos de rancor, de revolta contra esse irmão que partiu. Então essa disputa entre herdeiros, né, em torno dos bens, irá preocupar, fazê-lo sofrer, enfim, é bem complicadinho. Uma outra questão, né, a desobsessão de desencarnado para desencarnado. Pessoal? São expressões do mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior, né? Vícios, paixões, conquistas, experiências, né, de sabores, são carregados, estarão junto desses irmãos, estejam onde estiverem. Por isso que há no além-túmulo obsessão entre espíritos, problemas, divergências, que o perdão, o amor, não conseguiu resolver. Mas esses irmãos não estão abandonados pela misericórdia divina, pela misericórdia do Pai, né, do Senhor. Sempre que surgir condições oportunas, serão balsamizados, vamos assim dizer, pelas luzes divinas, lhes oportunizando esclarecimento e transformação.
A última que eu vou apresentar, antes de passar a palavra do João, que eu imagino que ele gosta de falar, ele deve estar inquieto ali, mas eu nem olho, né? Mas eu vejo o movimento na cadeira aqui do meu lado. Nem olho para o lado, mas estou percebendo, né? Só uma brincadeira para descontrair aqui com o meu querido filho. Autoobsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Está lá em Obras Póstumas, lá no item 58. Porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos, das suas frustrações e aflições, prefere lançar essa culpa aos espíritos. Querem livrar-se da responsabilidade. Então é mais fácil botar as culpas nas costas dos outros. E nem os espíritos escapam, pessoal. Kardec vai mais longe e explica: alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Também está lá em Obras Póstumas, item 58. Sueli Caldas Schubert, que já na nossa casa, o Instituto Espírita Dias da Cruz, teve o prazer, em certa ocasião, de recebê-la para uma palestra. Lá no livro Obsessão e Desobsessão, tem uma parte que diz assim, que eu julguei importante, que julgamos importante destacar. Um médico espírita disse, certa feita, que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios médicos queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de auto-obsessão, esses irmãos. Não tem nada, mas sentem tudo. É triste, né? Isso é brabo, pessoal. Não tem nada, mas sentem tudo. Né? São cultivadores de moléstias fantasmas. Dramatizam as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelam-se com o ciúme, com a inveja, o egoísmo, o orgulho, transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, tormentando o mesmo e sempre colocando a culpa nos outros, muitas vezes. Sempre alguém está perseguindo, está sendo o causador disso tudo. Esse estado mental abre campo, com certeza, para os desencarnados, menos felizes, né, se aproveitarem, né, desse momento, instalando-se, então, aí o desequilíbrio por obsessão. Então, quando sente que está com essa mania de médico, e médico sente tudo e aquela coisa toda, alto lá, procure o médico, procure o templo de sua fé, não fique de braços cruzados. Seria isso a parte do tratamento, digamos, a terapêutica espírita, né? Vou passar para o João, né, para ele dar continuidade à nossa exposição. Então tá, pessoal, uma boa noite, uma satisfação muito grande em estar hoje com vocês na quarta-feira, a convite da Paula, do meu pai, né, nosso irmão Severo, para conversarmos sobre esse tema tão importante que vem a ser o processo obsessivo e a sua terapêutica
né, no processo de cura, de desobsessão, à luz do Evangelho de Jesus. Então eu agradeço muito pela oportunidade de estar com todos, em especial com o Pai, até porque ao falar sobre o tema não há como todos nós deixarmos de lembrar quando chegamos, né, na busca pelo auxílio, na busca do conforto, do consolo, do alívio às nossas dores e ao nosso sofrimento. E de maneira muito carinhosa, muito especial, de quando chegamos no Instituto Espírita Dias da Cruz, né? Acho que cada um tem a sua história, as suas lembranças e valoriza muito todo o apoio e amparo recebidos. E por isso que eu agradeço por estar na presença do meu pai, porque esse ano fez 36 anos que a nossa família chegou ao Instituto Espírita Dias da Cruz, através do pai, através da mãe e de um tio já desencarnado. Então, eu tenho a oportunidade de não ter chegado, pelo menos diretamente, pela minha dor, mas eu tenho a felicidade de ter recebido e ao longo de todos esses anos o amparo para todos os meus momentos, né, de aflição. E com certeza eu devo muito aos trabalhadores encarnados e desencarnados dessa nossa querida casa. E portanto, para falar de processo de cura, de desobsessão, né, nós lembramos da nossa querida recepção, do atendimento recebido, das palestras inúmeras que nós assistimos, dos atendimentos, né, nas câmaras de passe. E nós conseguimos lembrar do antes e do depois. E de todas as vezes que nós caímos e nos reerguemos, né? Em razão das nossas próprias dificuldades, dessas nossas limitações, de uma certa teimosia baseada ainda nesses vícios incrustados no nosso perfil espiritual. Pois bem, tudo isso para dizer que nós, através do nosso Pai Maior, do nosso irmão guia Jesus Cristo, que através do seu Evangelho nos traz todos os seus valores e que nos servem de farol, nós temos o inequívoco apoio desses irmãos trabalhadores no bem. E isso é de grande utilidade. E felizes de nós que já conseguimos reconhecer que o nosso Pai Maior nunca nos deixa só. Sempre, de alguma forma, para aqueles que estão em aflição, o socorro chega. Mas, além de todo esse apoio inequívoco que nós recebemos, existe uma parte deste trabalho, uma importante parcela nesse processo que diz respeito ao nosso esforço em busca da melhora íntima. No nosso alto processo de cura e de profilaxia a novos momentos não tão salutares. Momentos esses que cada vez mais nós conseguimos, através da nossa memória, ao relembrar, não querer reincidir. Pois bem, faz parte desse nosso processo de aprendizado na dor e no amor, né? Pois bem, e aí nós lembramos, né, de uma fala, de um convite tão popular que diz: ajuda-te que o céu te ajudará, porque ele está sempre disposto a nos ajudar. Pois bem, e aí nós
começamos, através desse estudo, desse processo de instrução baseado na fé crítica raciocinada, nós começamos a entender que nós devemos, através dos nossos pressupostos enquanto espíritos, nós necessitamos fazer a nossa parte. Nós, então, somos feitos, somos formados pela ideia, pela capacidade reflexiva, pela capacidade de raciocínio, que nós somos feitos de sentimento, esse arcabouço de valores que nós estamos depurando através do tempo, e a vontade que nos impulsiona através do nosso livre-arbítrio. Pois bem, já que nós conseguimos visualizar e reconhecer que o estado de sofrimento não nos é conveniente, nós conseguimos entender que nós devemos propiciar o nosso processo de mudança. Isso que nós recebemos o nome de reforma íntima. A educação do sentimento, a renovação das nossas atitudes. E esse é o verdadeiro processo de desobsessão que cada vez mais nós nos conscientizamos que devemos realizar. Então é através do poder da vontade, do exercício do nosso livre-arbítrio, calcados na vontade de viver momentos de mais paz, de harmonia, de felicidade, na busca pelo alívio do peso das nossas dores e sofrimentos, que nós, através da ajuda recebida, começamos a nos modificar. Isso é muito ligado ao nosso processo evolutivo, o processo de amadurecimento espiritual. E que o Espiritismo, muito especialmente, nos demonstra através dos seus ensinamentos, baseados no Evangelho do Pai Maior e do nosso irmão Jesus Cristo. Então, nós recebemos já condições de, através de mudanças de condutas, começar a afastar esses momentos antes tão presentes de sofrimento. Então é através da certeza de que nós necessitamos nos instruir, que nós necessitamos refletir com muita humildade a respeito das nossas limitações, a respeito dos nossos vícios, que nós precisamos identificar os nossos traços de orgulho, de egoísmo, de vaidade, né, da maledicência que ainda trazemos, uns mais, outros menos, mas ainda trazemos de outras caminhadas, o nosso apego à matéria, a nossa mágoa, o nosso rancor, a inveja, o ciúme, como anteriormente foi dito, essa necessidade do julgamento, da vingança. Então nós conseguimos ver que nós abrimos portas e janelas, que nós somos invigilantes na nossa forma de conduzir a nossa caminhada. E aí, como foi anteriormente dito, o processo de obsessão, ele muito mais facilmente se instala. Porque nós temos os nossos débitos passados. Porque no universo nós temos aqueles irmãos e irmãs encarnados ou desencarnados que têm as suas dores, que têm os seus vícios morais, que ainda têm os seus apegos à matéria, ao vício, que necessitam ainda do contato com os fluidos emanados
por essas experiências para se sentirem ainda prazerosos. E aí, enfim, todo este processo que nós estamos hoje conversando, ele fica muito facilmente instalado. Pois bem, vejamos que não nos basta, então, lidar com essas situações e principalmente com essas companhias indesejadas que nos atrapalham, é bem verdade, e não só nós, ao próprio obsediador, assim como nós quando estamos na obsessor, assim como nós estamos nessa posição, muitas vezes, como anteriormente dito, nós necessitamos, ao invés de raiva, de revolta, nós necessitamos ter compaixão, entendimento, indulgência, amor. E nós necessitamos, então, libertar todas as amarras, todos os vínculos, todos os elos que nos unem. Por isso a terapêutica do perdão ela é muito importante. Do perdão em relação ao próximo, do perdão que reconhece as nossas faltas, por mais que nós não nos recordemos. Mas na certeza de que, em razão do nosso estado errante, nós sim as cometemos. E, infelizmente, querendo ou não, nós prejudicamos outros. Assim como nós também já fomos prejudicados. Então é a certeza inequívoca de que não basta nós guardarmos o rancor, a mágoa, é que vai fazer com que nós possamos, de uma maneira muito mais facilitada, receber o socorro. Esse socorro que anteriormente foi relembrado ao falarmos de maneira muito carinhosa do nosso Instituto Espírita Dias da Cruz e dos seus benfeitores, encarnados e desencarnados. Fica muito mais fácil de nós recebermos essa ajuda que vem do alto através desses irmãos e irmãs. Pois bem, não raras vezes, esses sentimentos negativos e esse processo obsessivo se dá em relação à nossa não aceitação pelos equívocos, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelos nossos desejos não realizados. E o remorso, a culpa, o rancor se instalam em relação a nós mesmos. Muitas vezes, as pessoas odeiam a si mesmas. As pessoas não se aceitam. Nós não nos aceitamos. Nós nos revoltamos em relação àquilo que nós ainda somos e temos dificuldade em aceitar e muitas vezes reconhecer. Então é por isso que o auto-perdão também é muito importante. Reconhecer as nossas limitações, assim como nós, através da indulgência, da piedade para com o próximo, devemos reconhecer as suas. Reconhecer que nós somos seres limitados. Que às vezes, por melhor intencionados que nós estejamos, nós não acertamos, nós não fazemos as escolhas adequadas. E isso gera consequências em nós e nos outros. E por isso que essa forma que nós estamos recebendo de exercitar o perdão e o auto-perdão é muito edificante, é muito positiva, porque fala na reparação das nossas faltas.
Como diz o Chico, ninguém pode voltar atrás e modificar o passado. Mas todo mundo pode no presente se modificar e construir um novo futuro. E é por isso que o Evangelho nos apresenta. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz em conter, em dominar as suas más tendências, na busca pelo seu melhoramento. Então é isso que nós temos que ter em mente. Em que pese os nossos erros passados, todas as dores promovidas ao próximo e a nós mesmos, nós temos a chance de mudar e de melhorar e de nos reconciliar e de reparar os nossos erros da forma que nós conseguirmos, mas com vontade, bem intencionados. E a isso nós podemos chamar de caridade, de fazer, de promover o bem. Fora da caridade não há a salvação, pessoal. Então é a caridade em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, que nós devemos fazer na exata sintonia do mandamento, do ensinamento recebido por Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao teu próximo aquilo que tu quer que a ti seja feito. Tu precisa amar a Deus, tu precisa amar a ti mesmo e tu precisa amar o teu próximo. E aí eu pergunto para vocês, quando o amor está presente, quando o bem está presente, os processos obsessivos se instalam? O mal, e eu não estou falando no sentido pejorativo, mas o mal consegue se aproximar de nós? Nós vamos ter espaço para vibrar negativamente? Não. O amor tudo pode. O amor tudo modifica. Por isso que nós precisamos ser bem intencionados. Por isso que nós devemos fazer o nosso melhor e tentar sempre fazer mais e melhor, respeitando, obviamente, as nossas limitações. Então aqui nós temos um processo de desobsessão verdadeiramente eficaz. É bem verdade que nós ainda não estamos no estágio evolutivo de conseguirmos manter esse padrão de conduta e de vibração continuamente. Mas nós temos que nos esforçar. Porque quanto mais conscientes nós estamos e mais nós nos esforçarmos nesse sentido, menores serão as nossas reincidências nesse crônico processo de obsessivo e auto-obsessivo. Então nós precisamos vivenciar o amor e vivenciar a alegria, a felicidade, com gratidão, com fé. Pode não resolver de imediato os nossos problemas materiais, as antipatias que eventualmente tenham para conosco, alguns deslizes que ainda cometemos, mas faz com que abrande significativamente as consequências de tudo isso. E aí, já que nós começamos falando, lembrando, recordando, embora nós estejamos em um trabalho do nosso querido Instituto Espírita Dias da Cruz, virtualmente, e relembrando lá as instalações físicas que nos trazem tantas memórias afetivas salutares, nós temos que relembrar então os meios que nos são trazidos para que nós
consigamos cotidianamente praticar a vigília. Nós já temos os instrumentos. Nós recebemos o Evangelho para leitura, para reflexão. Quantas vezes forem necessárias as demais obras. Nós temos hoje, através do advento da tecnologia, acesso a tantas e tantas exposições, palestras, acesso instantâneo a médiuns, trabalhadores como o Divaldo, que faz ainda um trabalho tão maravilhoso, no auge dos seus 90 e tantos anos. Nós conseguimos recordar, nós temos acesso às inúmeras passagens do Chico, através dos vídeos que são colocados e as suas lições. Então, são inúmeros os recursos que nós temos. Nós temos os grupos de estudo, nós temos trabalhos como esse, que humildemente tentam trazer um pouco de conforto, de instrução através do Evangelho, de entendimento. Nós temos o concurso da espiritualidade maior, nós temos os trabalhos de passe, em breve já estarão retomando. Nós temos os cursos, nós temos a possibilidade e a recomendação de realizarmos o Evangelho no Lar, nosso encontro semanal com a espiritualidade que nos encontra nesse nosso ambiente, para que possamos só um minutinho, para que possamos agradecer pela semana que tivemos, para que possamos começar uma nova semana bem, para nos reenergizarmos, termos as vibrações eventualmente negativas que se encontram nesses ambientes retiradas e retornadas à natureza. Nós temos tantos instrumentos, e aí com destaque a prece. A prece que é a nossa companheira de todas as horas, a prece que não exige palavras certas, que não existe ritualística, que não se demonstra através de dogmas. Ela só exige uma coisa: a sinceridade. A sinceridade de elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecermos, ainda pedirmos e com certeza crermos que já estamos sendo atendidos. Então, pessoal, essa nossa rápida conversa foi para relembrar, através da primeira parte, a forma como a doutrina nos apresenta, resumidamente, as modalidades e as possibilidades de processos que nos fazem sair da nossa necessária conduta de vigília, tão importante para mantermos o equilíbrio e a harmonia, e para relembrarmos também os inúmeros meios que nos são exemplificativamente, não é um rol taxativo, os inúmeros meios que nós recebemos para mantermos as nossas portas, janelas, enfim, todas as aberturas da nossa morada blindadas a qualquer ataque
promovido pelos nossos irmãos que eventualmente ainda estejam em dor, em desespero, que ainda estejam vibrando negativamente. Nunca esquecendo que muitas vezes já fomos nós e poderemos ser nós mesmos, poderá ser nós mesmos. Ninguém está livre. Por isso que nós precisamos ver o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos ver no nosso próximo e aceitar. E assim praticar o perdão e o auto-perdão. Bueno, então encerrando essa nossa exposição, alguma coisa a acrescentar, pai? Não. Tá certo. Não sei se a Paula vai nos brindar com a sua presença na tela. Também tão importante a sua participação aqui como mediadora. Vou acompanhar a oração, então. Nos ajudando, nos auxiliando. Sem dúvida. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo, antes de tudo, a paciência, a atenção, o carinho de todos vocês que conosco tiveram durante esses instantes, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior, especialmente do Instituto Espírita de Jesus da Cruz, por estarem conosco e propiciarem condições para aqui estarmos nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, em segurança, recebendo esses fluidos, na certeza de que todos nós fomos atendidos nas nossas necessidades, de que nós estamos recebendo esses fluidos de paz e de amor, que nós estamos e fomos tocados no nosso íntimo da nossa consciência, através da intuição, da orientação, que nós recebemos tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos, com muita fé, com muita coragem, com muita vontade de melhorar, com muita vontade de acertar, reunir forças para permanecermos ativos nessa caminhada tão importante do amadurecimento espiritual. Agradecemos, portanto, o apoio, o acolhimento, a atenção à segurança e a certeza de que nós estaremos acompanhados, bem acompanhados, durante a semana que continua. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Vários comentários aqui. Eu até vou ler um aqui para encerrar, porque eu acho que fecha bem, né? Quando a gente fala em família, e hoje especialmente, né? Temos uma família aqui, e é muito importante. A gente teve que valorizar tanto nessa pandemia os laços familiares, o quanto foi importante para a gente. E a Ivani Severo comentou aqui, o amor é tudo e o amor tudo salva. Então, que a gente possa se amar, amar o outro, enxergar o outro como um irmão, né? Que é o caminho. Sempre deixo aqueles recadinhos para quem nos acompanha, de curtir o canal do Instituto Espírita Dias da Cruz, repassar essa palestra para alguém, a gente mesmo escutar de novo, a gente precisa estar alerta, né? Porque existe a auto-obsessão também. E que vocês possam continuar acompanhando, então, a programação. Todos os dias às 7h30 tem uma palestra. Na segunda-feira o João está sempre aí também, acompanhado, né, dos colegas para fazer uma exposição doutrinária. E a gente espera, então, encontrar vocês na próxima quarta-feira, às 7h30. Uma boa noite e obrigada, então, aos palestrantes de hoje. Até logo.